hoje num Castelão lotado, diante de um Fortaleza ainda machucado pela perda da final da Copa Sul-Americana para a LDU. Fortaleza sofreu hoje a sua segunda derrota depois do vice-campeonato na Sul-Americana. Perdeu para o Atlético Mineiro no meio da semana por 3-1 e hoje perdeu por 2-0 para o Flamengo. O 2-0, Capita, pelo que o Flamengo fez e pelo que o Fortaleza fez, acho que acabou sendo um pouquinho demais, não foi não? Principalmente no segundo tempo, né, Pirra? Que aconteceu no segundo tempo, mas uma vitória importante do Flamengo. O Flamengo vinha com muitos desfalques, né? O Flamengo vinha sem Bruno Henrique, sem Gerson, sem Gabigol. Enfim, então é um resultado que coloca o Flamengo na briga, principalmente por vaga de Libertadores. Começou com o Luiz Araújo, sim, Cebolinha. O Luiz Araújo teve uma atuação bem interessante, o Cebolinha também. Sim. E, enfim, o Flamengo soube aproveitar as oportunidades, né? Faz o seu gol com o Pedro no finalzinho do primeiro tempo, aí abaixa um pouquinho mais as linhas, né? Deixa o Fortaleza com a bola, aí o Fortaleza começa a criar possibilidades de gol, mas aí o Flamengo tem, né? Tinha 2 jogadores de velocidade nas beiradas. Enfim, um resultado importante para o Flamengo. O Fortaleza vem machucado, como você disse, né? Então tem essa recuperação da perca do título. O Fortaleza que se vencesse o Flamengo hoje, acho que tem um jogo a menos também, poderia entrar nessa briga por Libertadores. Então acho que essa é uma... Se complicou, viu? Se complicou com relação a essa briga. Em 45 pontos, né? O Fortaleza foi melhor no segundo tempo, mas o Flamengo, pela qualidade que tem, soube aproveitar as oportunidades. Então se mantém briga aí, se mantém vivo, pela briga com a vaga na Libertadores. E eu sei que o torcedor do Flamengo também tem um pouquinho de expectativa aí com relação ao título. Isso não é... Aliás, tem 42 pontos. Sim. Fica mais 42, difícil. complicou geral. Para a Libertadores ficou muito difícil. Muito improvável. O Flamengo ainda tem... Chute na trave do Crispim. O Flamengo tem gás para chegar, você acha, Renato? Chegar, tô dizendo, disputar o título nas últimas rodadas? Assim, não dá para duvidar de um elenco que tem tanta qualidade. E você vê que o gol do Pedro tem a ver com isso. Sim. Porque é uma bola difícil de finalizar. Ela tá perto do corpo. Tanto é que ele bate meio desengonçado, porque era o único jeito de ele... Pra quem chutou um pouquinho de bola, sabe que quando a bola tá muito colada no pé, né? você arruma ela pra finalizar. Ele chuta ali meio estranho e assim, atacadinha de sinuca, né? Bola sequinha, devagar no canto. Não dá pra duvidar de um elenco que tem tanta qualidade, mas se a gente olhar pra desempenho, pra o que os outros estão ali, a gente tá falando do Red Bull agora. O Red Bull é um time extremamente mais estruturado que o Flamengo. Porque tem um trabalho mais longevo, por todos esses motivos. Eu não descarto, Plihal, mas assim, vendo o que tá jogando, acho difícil. Muito time na frente, né? Muito time na frente. 5 times na frente. E assim, você olha pro conteúdo do time mesmo. É um time que tem dificuldade pra construir. Eu acho que com o Tite tá simplificando um pouco mais as coisas. A gente vê um Flamengo baixando mais blocos. Coisa que até a torcida pode até ficar com o pé atrás e tal. Mas é um Flamengo mais pragmático e não no sentido negativo da palavra, porque muita gente usa isso, né? Que pragmatismo é ruim, e não é. Eu acho que o que o Tite tá fazendo é isso, é garantir o ponto, o time tá competindo mais. Essas 2 derrotas, se você pensar, até para pleitear classificação direta na fase de grupos da Libertadores, a parada vai ser muito dura. Sim, porque o Flamengo assim, venceu e o Botafogo, mesmo com essa queda, se não pegar G4, aí vai ser uma decepção absoluta. O Bragantino, perdendo pouco do jeito que perde. E na batida que tá, difícil. O Palmeiras também em franca ascensão. Acumula agora 4 vitórias, né? Isso. O Grêmio, em casa, sempre pontua, sempre vai bem. E o Grêmio tem 3 pontos a mais do que o Flamengo. Tudo bem, com um jogo a mais também. Mas quem garante que o Flamengo vai ganhar esse jogo? O jogo a menos do Flamengo é o Red Bull. É Red Bull, é isso. O Flamengo na quarta-feira enfrenta o Palmeiras, né? Um confronto que... tem o Atlético Mineiro que hoje tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Nos critérios de desempate está na frente do Flamengo, só que tem um jogo a mais. É uma briga muito, muito difícil, muito dura. Sem dúvida nenhuma. E aquilo que o Renato falou, o Tite é um momento que ele é o grande treinador que é, o Flamengo tem esse grande time que tem. Agora, os adversários que enfrentam o Flamengo é diferente. Não é que assim, que quando você enfrenta um outro time, você se concentra mais, mas quando você vai enfrentar Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo ele pode decidir na individualidade.
Diferentemente de outros times que vêm no conjunto, que vêm num trabalho de bola aérea, vêm num trabalho de um chute de fora da área, vêm num trabalho de jogar por uma bola só. O Flamengo não. O Flamengo tem muito, como vocês acabaram de falar, o gol do Pedro não é um gol, fazia tempo até que ele não fazia um gol com a bola rolando, né, assim, um gol de forma natural. Era sempre um pênalti, alguma coisa assim. Então, todo mundo se concentra diferente, não é que é mais, mas diferente quando enfrenta o Flamengo. E o Flamengo tem os seus problemas lá. Olha, essa derrota para o Santos, ela foi causada primeiro pela expulsão do Gerson. A expulsão do Gerson no segundo tempo, por aquilo que o Santos vinha fazendo, o Soteldo faz uma jogada, acaba expulsando o Bruno Henrique também. Tudo bem, hoje não fez falta contra o Fortaleza. Mas não é todo jogo que você consegue. E como você falou, Fortaleza deu 2 bolas na trave. O segundo tempo do Fortaleza foi o resultado não foi o que foi o jogo. Poderia ter sido um empate. Sim. Próximo enfrentamento do Flamengo agora já é o Palmeiras. Os dois que vão brigar, que estão brigando ainda por alguma coisa. Jogo então, no Rio de Janeiro, né? Talvez o Botafogo possa se beneficiar do resultado desse jogo. Ô, Plio, tá chamando a atenção um pouquinho no Flamengo do Tite, são as substituições que ele vem fazendo, né? Que chamam um pouco a atenção, assim, no jogo contra o Santos, ele tira o Arrascaeta e coloca o Rodrigo Caio como no meio campo. Hoje também, né? Hoje ele faz a substituição, mas ele tira o Thiago Maia. Ele tira o Arrascaeta, coloca o Vitor Hugo. Ele tira o Thiago Maia com um probleminha de lesão, eu acho, sai machucado e coloca o Rodrigo Caio novamente como volante. Ele tira o Pedro e coloca o Ayrton Lucas na substituição. E aí ele mantém o Felipe Luiz na lateral esquerda, ali mais construtor Felipe pelo tomou meio. O terceiro cartão, tá fora do jogo contra o Palmeiras. E aí eles que participam da jogada, né? Então tem a movimentação do Felipe Luiz com o Ayrton Lucas, o overlap ali do Everton Ribeiro e o gol do Luiz Araújo. Então chama um pouco a atenção, né? O Tite está tentando, ele está conhecendo o grupo do Flamengo, está mexendo em algumas peças que o torcedor também não estava muito acostumado a essas substituições, né? O torcedor do Flamengo estava acostumado com muitas substituições, até com algumas que irritavam o torcedor. Mas o Tite vem tentando também formatar o time de formas diferentes dentro do jogo e hoje, por exemplo, acabou dando um resultado. Contra o Palmeiras, Santos não deu certo. Contra o Palmeiras, o Flamengo não tem escolha. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira para igualar o Palmeiras em pontos perdidos. Tem a dificuldade desse jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino, mas pelo menos vai ficar 3 pontos atrás com um jogo a menos. Ainda vai ter o Palmeiras, assim, alcançável. É um jogo, Play, aqui, assim como foi Botafogo e Palmeiras, que chamou a atenção com relação a, né, requinte de decisão de campeonato. Não vou falar que é isso, porque o Flamengo está um pouco distante. Mas é um dos jogos grandes que a gente tem aí nessa reta final. Porque o Flamengo, a gente sabe como é que é, né? O quanto se mobiliza aí com resultados positivos. Então, assim, eu acho que o Flamengo... O Flamengo tem, logicamente, o objetivo de Libertadores, mas sonha um pouquinho também com essa possibilidade de chegar mais próximo do Botafogo e Palmeiras e passa muito por esse jogo, né? Então, assim, foi o quinto jogo. É uma rivalidade grande e um jogo importante. 2 vitórias de cara, 2 derrotas. Depois 2 derrotas e hoje, né? Eu acho que é isso. Sim. A gente falou quando o Tite assumiu, Renato, que acima de qualquer coisa... Não, acima de qualquer coisa é classificar o time, no mínimo, na fase de grupos da Copa Libertadores no ano que vem. Ponto. A segunda coisa é já tatear o elenco, já sentir com quem que ele pode ou não contar em 2024. Nessa segunda prioridade, você acha que ele já chegou a alguma conclusão? Então, eu acho que essas conclusões elas não serão tomadas só por este período. Eu acho que o clube tem que primeiro oferecer para ele o que ele tem de dados, o que ele tem ali de informação para ajudar na escolha. Só que eu vi muita gente na chegada do Tite falando, não, em reformulação e vai mudar. Olhando pro perfil do Tite, eu acho que ele não vai causar uma ruptura tão grande, não. Ele tem um perfil diferente, ele tem um perfil de trazer para junto, tentar recuperar. Tanto é que é um jogo de hoje que a gente vê Luiz Araújo e Cebolinha. Tem muita expectativa nesses atletas com o Tite, porque, por exemplo, o Cebolinha teve um grande momento dele, talvez, da carreira, sob o comando do Tite. Copa América de 2019. O Luiz Araújo é um jogador, e assim, a gente tá falando de muitas milhonetas de euros aí que vieram para 2 jogadores que são reservas. Então, é óbvio que ali a comissão no dia a dia tá sentindo quem pode entregar. Acho que tem muitos casos que já estão meio que resolvidos, né? O Rodrigo Caio, eu acho que independe do Tite. Mas assim, agora ele tem o dia a dia, né? A gente vê muito jogo, é importante e tal. Acho que ele via muito jogo do Flamengo também, como treinador da seleção, porque estava sempre convocando gente. Mas assim, pelo Tite, eu não acho que ele é um cara com o perfil de chegar e mudar muita coisa.
Até porque, aí a gente volta até um pouco pro Corinthians. O Tite encerra 2013, chega o Mano pra mudar tudo, dá uma ajeitada na casa e o Tite chega em 2015... E o Tite sai em 2013 porque se falava de ele agarrado com aqueles caras que ele essa tinha... era a diferença, né? Entendeu? Ele tinha esse laço de gratidão, onde fazer rompimentos mais drásticos era mais difícil. E aí você vai para um elenco que o Tite não participou desse supercampeão do Flamengo, mas é um elenco grandioso, para a história do clube. Você vai mexer nesse vespeiro, é o Tite, é um cara que tem mais costa quente e tal, mas assim, você vai chegar tirando todo mundo? Eu entendo o treinador quando chega num clube novo e deixa os malacos jogar e não coloca os moleques. Porque você tem que ter peito, tem que ter, não só peito, tem que ter diretoria te apoiando, segurando o rojão com você. Então, assim, eu não acho que ele é um treinador com esse perfil. Chega, muda tudo, não tá nem aí, não. Eu acho que ele vai fazer o máximo para trazer os caras com ele. Se ele sentir que não tem jeito, ele vai... Mas um cara que ele tem que... Eu acho que um cara ali que é fundamental nesse Flamengo é o uruguaio, o Arrascaeta. Eu acho que esse jogador, eu não sei se é só cansaço. Fez um primeiro tempo legal. Então, mas eu não sei se é só cansaço. Contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, ele entra jogando, né? Ele começa o jogo. E enquanto ele está em campo, você vê a diferença que ele faz pro time. E ele voltava de lesão ali, né? E ele estava um tempinho afastado e era dúvida. Ele era dúvida se ia pro jogo, se ia entrar depois, se ia começar jogando. Assim, eu não diria que na mesma proporção do Renato Augusto, eu acho que não. Acho que ele está melhor, só que ele é muito importante para o Flamengo e o Tite vai ter que ter essa conversa. Não porque tem uma peça lembra que ali. tentaram trazer o Claudinho? Tentaram trazer o Claudinho, tentaram trazer o Oscar. O Flamengo não tem uma peça que tentaram encaixa trazer um número 10 tá para talvez ajudar. Ele teve problema de pubis, eu tive problema de pubis, eu fiquei um ano e meio. É muito complicado. Mas o Everton Ribeiro não é esse step? Não, ali não. Quando o pubis, quando Na você acha meia, que tá não. bom, dói de novo, né? Meu Deus Você do vê, céu. o Tite mexeu 2 vezes no Arrascaeta, em 2 jogos seguidos. Um, ele entra, como eu falei, para segurar talvez o resultado, dar uma sustentação para o meio. Ele coloca o Rodrigo Caio e hoje ele coloca o Vitor Hugo. Ele tira o Arrascaeta e coloca o Vitor Hugo para essa armação. Ele coloca o Everton Ribeiro em uma outra substituição, em uma outra função, enfim. E a questão do Arrascaeta, assim, é de se discutir, sim. Eu tô muito contigo, Silas, porque, assim, é um jogador que, tecnicamente, ele pro nível do continente, ele é muito acima de muita gente. É um cara que tem uma história dentro do clube e mais, é um cara que tá sempre quietinho, né? Sim. Você não vê ele entrando em confusão errada. E ele acaba passando despercebido, mas o ano dele, pelo que ele ganha, que ele entrega, E ele mostrou... um cara que você tem que entender porque tá tendo tanta lesão. E ele mostrou um lado na seleção uruguaia, na Copa do Mundo, ele faz 2 gols. Sim. Ou seja, ele mostrou um lado que pouco se falava que é só jogador de Brasil, não. Lembrando que ele é só jogador entra de Brasil. no funil da bola. Essa é a reserva. Sim. Ou seja, então não é só jogador de Brasil e de América do Sul, não. É um jogador que teve pouca oportunidade.